Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Amados, eu estava na hora do louvor ali pensando que eu já ministrei essa palavra aqui na CCNA. Não sei se agora, não estou lembrado se foi aqui ou foi em outra igreja. Mas eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer e vai ministrar sobre a tua vida, no versículo 7 e 8. Dá para colocar no telão? Que dá, né? Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, ossos com ossos. 8. Verso 8, Rafa. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado. Mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia nos alcança e ela se renova a cada manhã. Fala conosco, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando novamente nesta palavra, me veio algo muito forte ao coração. Me veio algo muito precioso. Precioso demais, porque aquele que ouve a voz de Deus, ele tem um exército. Aquele que ouve a voz de Deus, ele possui um exército em seu favor. Ele possui um exército. Ele reúne um exército. E talvez você está pensando aí no seu lugar, no salmista, quando ele fala assim: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, glória a Deus por isso. Tome posse dessa palavra, ela é para você, ela é para sua família. Talvez você esteja lembrando de uma palavra que ministrei aqui no início da pandemia, que foi quando Eliseu e o seu moço estavam dormindo, e pela manhã o moço sai da tenda e vê o exército de inimigos em volta. E daí Eliseu, ele fala assim, ele vai para dentro da tenda e fala assim: ai meu Senhor, é agora, os inimigos estão aí, eles vieram para nos pegar. E Eliseu nem levanta da sua cama. E Eliseu ora e fala assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, glória a Deus. Esse exército, quando nós obedecemos a Deus, esse exército, ele se levanta e ele marcha em direção às nossas vidas, porque isso é algo espiritual, meu irmão, você precisa compreender isso. Mas eu quero que você compreenda algo ainda talvez diferente nessa noite, que são os exércitos que nós trabalhamos, os exércitos que nós manuseamos no dia a dia, que nós temos próximo de nós todos os dias. Você já imaginou alguém que coordena um exército? A hora que ele precisar desse exército, ele olhar para esse exército e só encontrar ossos secos, encontrar esse exército morto. E aí ele olha
a guerra pela frente, a batalha pela frente, mas aqueles que deveriam ser aliados dele estão mortos. Estão mortos. Você já imaginou você precisar de alguém, e você sabe que você tem um exército, mas esse exército está morto? Pois é, quando eu me deparo com essa palavra, eu vejo Ezequiel, eu vejo o profeta diante de um exército morto, transformado em ossos secos. E nós temos alguns exércitos. A nossa família é um exército, meu irmão. A tua família é um exército. Às vezes, eu quero que você entenda que eu vou te falar. Às vezes, você se vê em algumas situações difíceis, e daí você pensa assim: aonde que eu vou procurar socorro? Aonde? Em primeiro lugar, você tem uma família. Você tem uma família. Você tem um exército dentro da sua casa, um exército que te sustenta, um exército que está contigo. Então você precisa preservar este exército. Eu estou com uma dificuldade financeira, pastor. Ora por mim, porque está difícil a coisa aqui. Como é que está lá no teu trabalho? Está muito bagunçado, isso, aquilo. Estou pensando em sair da empresa. Querido, você faz parte de um exército. Lá no teu trabalho é um exército, e você faz parte desse exército. E você já pensou num exército começar a brigar entre eles? Vai acontecer como os inimigos de Eliseu, que se desbarataram. Lembra dessa passagem? O exército inimigo, eles passaram a faca, passaram a espada no pescoço uns dos outros. O que aconteceu com esse exército? Morreu, perdeu a batalha. Então Deus, Ele quer nos ensinar a renovar os exércitos que nós possuímos em nossas mãos. Renovar o exército. Você precisa renovar o exército que se chama família. Talvez não está tão bem lá, talvez não está tão legal lá na tua família. Não vou pedir dinheiro para o pai, porque o pai é muito chato. Não vou pedir ajuda para minha esposa, porque Não, querido, começa a haver uma divisão, e um exército dividido não subsiste. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Talvez você está olhando para a tua família e pensando nessa noite: como que eu vou contar com esse exército se a minha família está como um vale de ossos secos? Como que eu vou contar com os meus amigos do trabalho? Como que eu vou contar com os meus amigos lá da empresa, se eu olho para a minha empresa e minha empresa nessa pandemia está como o vale de ossos secos? Como que eu vou contar com a minha equipe? Como que eu vou contar com a minha célula? Se eu olho para a minha célula e parece um vale de ossos secos. Estou olhando para o meu discipulador e ele está parecendo um vale de ossos secos. Tem momento que a gente olha a volta, tira o extrato da conta. Antes tinha que ir na maquininha, né? Agora vê o aplicativo e você olha e fala: meu Deus, estou vendo o vale de ossos secos aqui. Eu estou vendo o vale de ossos secos em todo o tempo na minha vida. Era o que Ezequiel estava enxergando, era o que Ezequiel estava vendo. Um vale de ossos secos. Aonde ele olhava, ele via ossos secos, ele via morte. Quando a gente olha com os olhos materiais, com os olhos da carne, a gente só vê coisas da carne, meu irmão. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Os nossos olhos precisam ser bons. Eu não estou querendo te dizer que tem que... Baixou o microfone? Parece que baixou? Não. Eu não estou te dizendo que você tem que olhar para algo que está... vamos falar o português, claro.
olhar para uma desgraça e falar assim: ah, não, amém, glória a Deus por isso. Não, querido, você tem que olhar além disso. Você precisa olhar para o vale de ossos secos e entender que você serve um Deus que pode mudar essa condição. E Deus pode mudar essa condição. Eu gosto de falar desses 3 personagens que tem no vale de ossos secos. No vale de ossos secos tem pelo menos 3 personagens: Deus, ossos secos e o profeta. Amém? Você concorda comigo? Ezequiel 37. Amém? Está todo mundo aqui? Deus, ossos e profeta. E nós podemos tomar uma posição nessa noite, olhando para a nossa família, olhando para as nossas finanças, olhando talvez para a nossa saúde, olhando talvez lá para a nossa empresa. Ah, o que você está vendo? Ossos secos. E Deus perguntou para o profeta: o que você está vendo? Estou vendo ossos secos. Mas os teus olhos podem melhorar. O que você está vendo hoje na tua vida? Se está vendo ossos secos, eu quero te dizer que os teus olhos podem melhorar. Pastor, mas está tudo bem, na minha casa está tudo 10. Eu te digo, pode melhorar. Em qualquer tempo, com Deus, você pode melhorar. Aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Glória a Deus. Fazer uma enquete. O que você quer ser desses 3 personagens? Eu vou falar da minha vida. Muitas vezes eu quis escolher desses 3 personagens, eu quis ser Deus. Por muitas vezes eu tentei ser Deus. E não dá certo, irmão. Não dá certo. Porque sendo Deus, meu coração não vai alcançar o coração de Deus nunca. Mas eu tentava fazer tudo conforme a minha vontade, conforme a minha força. Eu tentava fazer tudo conforme eu achava que deveria ser. Eu estava olhando para o vale de ossos secos na minha vida e achando que eu era o Deus, achando que eu podia fazer o papel de Deus, achando que eu podia resolver tudo, que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava de ajuda, que eu não precisava buscar alguém para orar comigo, que eu não precisava ouvir uma palavra e muito menos ser confrontado. Aliás, tem alguém aqui que tem coragem de confrontar Deus? Tem alguém aqui que tem coragem de confrontar Deus? Tem alguém aqui que tem coragem de corrigir Deus? Não, né? Nem eu. Por isso que eu queria ser Deus. Daí ninguém tem coragem de me afrontar. Aí ninguém tem coragem de me corrigir. E muitas vezes a gente se coloca na posição de Deus. Mas na hora que a gente não encontra ou não acha o resultado, a gente reclama. E eu penso que lá do céu Deus fala assim: mas você não, você não é eu? Então faça o teu milagre. Faça o teu milagre, faça acontecer. E aí passa um dia, passa uma semana, passa 15 dias, passa 6 meses, passa um ano, anos e anos, e os nossos olhos só estão contemplando ossos secos. Os nossos resultados são muito ruins quando nós tentamos ser Deus, tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Então deixa eu melhorar, ou melhor, deixa eu piorar a situação. Por muitas vezes eu tentei e me permiti trocar o personagem. Não, eu não posso ser Deus. Então eu acho que eu sou os ossos secos. Eu sou os ossos. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque ossos secos, eles estão simplesmente mortos.
estão simplesmente mortos. E eu preguei uma palavra uma vez aqui sobre o Rio Jordão, e chegou no momento que eu falei assim, o Rio Jordão e o Mar Morto. O Mar Morto, ele está morto, mas eu acho que é bom ser morto, né? Porque morto, você já viu um morto reclamar de fatura de cartão de crédito? Você já viu um morto receber multa de trânsito porque mudou de faixa e não deu a seta? Eu recebi uma multa dessa, irmãos. Se o policial estiver me ouvindo aí através da live, eu quero te dizer que eu te abençoo em nome de Jesus. Que você mudar de faixa e não dê a seta, um lapso. E eu acho que o cara estava ali olhando e viu isso e chegou lá a notificação lá em casa. Mudança de faixa sem aviso prévio. Falei, meu Deus, R$90. Quase 3 quilos de colchão mole. E quando veio a multa, dava para comprar bem mais, estava mais barato. Já viu um morto reclamar de alguma coisa? Já viu um morto reclamar do frio? Reclamar de Curitiba que de manhã é frio, de tarde é calor, de noite é clima desértico. Irmão, acho que deve ser bom ser morto, né? Porque nem andar não anda, tem 6 camaradas que carregam ele. Queridos, é engraçado isso, mas quantas pessoas estão nessa condição? Já desejaram ser Deus, não deu certo, então eu quero ficar no meu lugarzinho aqui, ninguém me incomode, nem Deus não me incomode. Tá bom ser morto. Tá bom do jeito que tá. Já não luta mais, já não briga mais no bom sentido, para entregar um currículo, para fazer um curso, para conseguir um emprego melhor. Já não consegue orar mais, porque está morto. Já não consegue ler a Bíblia, já não consegue mais vir para o culto, já não consegue mais sorrir em casa, não consegue mais ter prazer em estar com a família. Irmãos, e eu quero te dizer que isso é uma decisão nas nossas vidas. Eu tentei ser Deus, não deu certo. Por que será? E aí eu entendi que eu era os ossos secos e me entreguei à morte. Mas por uma palavra, Deus me fez entender que eu poderia mudar o personagem novamente. E eu falei, Senhor, eu quero ser o profeta. Eu quero me tornar esse profeta de Ezequiel 37. Aonde Deus pergunta, o que você está enxergando? E ele foi honesto. Ossos secos. Meu irmão, o que você está enxergando na sua vida hoje? O que você enxerga na sua vida, nas suas finanças? O que você enxerga no seu casamento, nos seus filhos? Talvez você diga, pastor, eu estou enxergando ossos secos. Me perdoe. Não, querido, você não tem que pedir perdão, porque realmente se está dessa forma, eu quero te dizer nessa noite, não tente ser Deus dentro da sua casa. Eu quero te dizer, não deite junto com os ossos, mas tome uma posição nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus, quando Ele fala assim, ó, essa condição pode mudar. E Deus perguntou para o profeta, ei, e Deus está te perguntando nessa noite, essa condição pode mudar? E aí o que o profeta respondeu? Se o Senhor quiser, pode. Ele depositou a confiança nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus podia mudar.
E aí o que Deus fala para ele? Então, profetiza. Então, profetiza. Então, faça a tua parte. Declare sobre esses ossos secos. Profetize. Você não pode ser Deus, não deve ser Deus, não deseje no seu coração ser Deus. E saia do vale, porque você não faz parte desse exército de ossos secos. Você não está morto. Você não é morte. Você tem Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo na tua vida. Então João 10:10 revela ao meu coração que você tem vida e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu penso? Que Deus estava provocando o profeta. Você acha que pode mudar? Você acha? Você acha que algo pode acontecer aí? Quando Deus nos confronta, é porque Deus sabe que nós podemos ir além. Quando Deus nos confronta, é porque Deus sabe que o Espírito dele habita em nós. E o Espírito Santo dele que habita em nós nos capacita a ir além do que os nossos olhos estão enxergando. Porque é fé, meu irmão, é a fé. Deus está esperando uma posição de fé da tua vida. Deus está esperando uma posição, um passo da tua vida. O problema é que a gente senta e fica, ó vida, ó azar, não vai dar certo, Lipe. A gente fica, ai Deus, por que comigo é assim? A gente aplaude os testemunhos dos irmãos, a gente aplaude a vitória do irmão, mas lá no fundo a gente diz assim: eu estou virado num vale de ossos secos. É tempo de você ouvir a voz de Deus. É tempo de você ouvir Deus. É tempo de você fazer o que Deus quer que você faça. Existe um milagre para acontecer na tua vida e não depende de Deus. Existe um milagre para acontecer na tua casa e não depende de Deus. Não depende de Deus, porque o que tinha que ser feito Ele já fez. Depende de nós. Depende da nossa posição. Depende de nós nos levantarmos e entendermos que a palavra dele é para nós. Ou será que Ezequiel poderia ter dito assim: Deus é comigo? Deus, o Senhor está falando comigo mesmo? Então eu vou fazer uma campanha de oração para saber se realmente essa palavra é para mim. Ei, se está tudo morto, só tem você. Deus está falando, não está falando com os ossos. Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Deus está falando com a sua pessoa. Deus está esperando você dar um passo de fé. Porque o que tinha que ser feito, a vida Ele já enviou, a vida Ele já criou. Agora o que precisa acontecer é que você se posicione para que aquele exército morto passe a ter vida. Seja qual área da sua vida, da sua casa, eu não sei se a tua família, eu não sei o que na tua casa está, talvez dentro daquele vale. É tempo de sair de lá. É tempo de você profetizar. É tempo de você entender a direção de Deus para a tua vida, entender que Deus está requerendo algo.
Ah, pastor, o Senhor é uma bênção, o Senhor ora, a sua oração Deus ouve, graças a Deus, amém, isso é verdade, irmão, mas aonde você quer chegar? Ora por mim. Não, meu irmão, não vou orar por você. Não, pastor. Por que não? Porque eu quero orar com você. Não adianta eu orar por você se você não orar comigo. Que a Bíblia diz que é onde dois, pelo menos, concordar. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter concordância para que seja ligado no céu, meu irmão. Irmão, não seja crente 6 horas. Pastor, você vai na igreja hoje? Vou, então 6 horas por mim lá. Não seja crente 6 horas. Comece a tomar uma posição na tua vida, querido. Não dá para ficar a vida inteira sentado nessa cadeira aí só esperando. Que número será que é minha senha? A minha bênção, qual que é? Será que vai demorar a minha bênção? Querido, sabe qual é a tua senha? Levanta a mão para o alto aí. Levanta a mão direita para o alto. Levanta a mão direita aí. Sabe qual é a tua senha? A próxima! É a próxima. Mas por que está demorando então? Porque você não está olhando para ela. Porque você só está escutando o painelzinho lá, apitando e não está olhando. Ele já está te chamando. A tua bênção já está pronta, querido. É só você se levantar. É só você tomar uma posição. É só você entender a voz de Deus e começar a profetizar sobre a sua vida, a declarar a bênção sobre a tua vida, mudar a tua forma de enxergar, mudar a forma de olhar. Tem ossos secos sim, mas eu sei que Deus pode mudar. Deus, dá para mudar isso aí? Ah, dá sim, profetiza. Então, levante a tua voz e profetize. Levante a tua voz e declare a bênção sobre a tua casa. Declare a bênção sobre o teu marido. Declare a bênção sobre a tua esposa. Declare a bênção sobre as tuas finanças. Declare essa bênção, querido. Você lembra o que eu falei aqui semana passada? Se não foi semana passada, foi algum dia desse. O problema é que as pessoas não estão abrindo o coração para entender que a palavra é uma revelação para a sua vida. É uma revelação para a sua vida. É uma revelação para você. É uma revelação para a sua vida. Ah, essa palavra é tremenda, pastor. Essa palavra é muito boa. Essa palavra é uma palavra profética nessa noite. É, querido, então saiba que ela é para você. Ela é para a tua família. É para você tomar posse dela. Não é para você ficar sentado esperando. Acho que não é o número da minha senha. A minha senha vai demorar. Porque para mim tudo demora. Para mim tudo é mais difícil. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Ah, ninguém me ajuda. Que bom que não tem ninguém aqui que faz isso, né? Eu estou contando uma experiência do que aconteceu na minha vida. Está sorrindo ou está mostrando a língua para mim ainda? Ainda vai ser proibido entrar aqui de máscara. Tudo que eu quero fazer não dá certo. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Ó, para mim, ó, tá vendo? Ó, o fulano faz, dá certo. Para mim demora mais. Aí você vai no caixa do supermercado e aí você procura o caixa mais vazio. É? Duvido que você não faz isso. Fica contando as pessoas ainda. Aí olha pro caixa. Sabe o que eu faço? Quando eu estou com a cestinha, eu olho pro caixa rápido e conto as pessoas que tem lá e eu marco uma pessoa. Daí eu vou no caixa aqui, vamos ver quem que chega antes. E daí saiu um, lá sai 3. Saiu um, lá saiu 5. Aí o camarada que eu marquei já está lá sendo chamado e eu estou aqui ainda. Tem 3 carrinhos cheios na minha frente. Eu fico frustrado, irmãos. Sabe o que eu falava antes? Eu falava assim, tá vendo? É só comigo isso. Se eu tivesse lá, aqui já tinha acabado a fila. Impressionante, né? Como a gente se coloca em meio ao exército errado.
Qual exército que você faz parte? O exército dos vencedores ou dos ossos secos? Amém. Amém. É o exército dos vitoriosos, dos vencedores, aqueles que não desistem, que podem até perder uma batalha, mas que não vão perder a guerra. Uhul. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Jesus é lindo. Eu preparei uma frase aqui, mas eu estou com medo de falar, irmãos, porque eu sou meio devagar. Meu pensamento é muito lento. Preste bem atenção, se tiver alguém anotando a palavra, anote isso. Ação sem revelação igual a fracasso. Você já deve ter me ouvido falar isso, não é possível. Quem já ouviu isso? Só o Miguel? Ação sem revelação igual a fracasso. E revelação sem ação igual a frustração. Sabe por quê, querido? Ação sem revelação. Quando a gente toma posições sem ouvir Deus. Quando a gente toma posições sem entender a vontade de Deus para isso. Eu me perdi no horário aqui. Cadê o Cristo? Aquela plaquinha lá. Você está entendendo que muitas vezes nas nossas vidas nós tomamos ações que não deveria tomar, porque nós não ouvimos Deus, não tem revelação, e daí a gente fracassa. E muitas vezes nós temos a revelação de Deus para a nossa vida, mas não temos ação. Queridos, hoje você está ouvindo uma palavra que tem que cair como revelação no teu coração. Tem que cair como revelação, tem que entrar como revelação de Deus para a tua vida. Porque se você não entender isso, você não sai do lugar. E se você entender e não quiser sair do lugar, vai gerar frustração. Porque Deus está revelando algo, mas não tem ação. Profeta profetiza. Ai Deus, mas tu sabes. Ô meu irmão, essa oração do tu sabes aí não dá certo não. Não dá certo não. Deus estava provocando o profeta a ter uma ação, porque Deus já tinha dado a revelação. Senhor, esses ossos podem viver? Profetiza. Às vezes você está passando por uma situação que Deus está provocando em você, usando esta situação, provocando você para ter uma ação, porque a revelação você já tem. Não queira ser Deus na tua vida. Você não é ossos secos, você não faz parte desse exército. Você é o profeta. Mas um profeta com a boca fechada, um profeta parado, um profeta paralisado, não chega a lugar nenhum. Ele tem a revelação, mas não tem ação, e vai gerar frustração. E quando tem ação sem a revelação, vai gerar fracasso. Quantas e quantas vezes eu provei do fracasso, porque eu tomei ações que não tinha revelação de Deus. O filho pródigo foi um. O filho pródigo, ele tomou uma ação sem revelação. E aonde ele chegou? Ao fracasso. Porque não era para ele fazer o que fez.
E muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos. Aí essa omissão vai gerar frustração no nosso coração. Nós vamos viver frustrados. A gente vai viver dizendo assim: não adianta ir para a igreja, porque a bênção está só sobre a Damares, só sobre o Marcelo. Eu não sou abençoado, porque tem muita revelação sem ação aí, meu irmão. Essa palavra nessa noite precisa cair como revelação no teu coração, e ela precisa provocar em sua vida uma ação. Ela precisa gerar uma mudança. Tem que mudar algo. No profeta mudou o pensamento dele. Senhor, eu estou olhando ossos secos. Senhor, eu estou vendo ossos secos. E aí Deus fala assim: e daí? Como e daí? O Senhor que é Deus? Você acha que pode mudar isso aí? Claro, o Senhor é Deus. Então agora, a tua ação, já que você reconheceu que eu sou Deus, olha a conversa. Eu gosto de imaginar. Então você está reconhecendo que eu sou Deus. Claro, Senhor, tu és Deus. Então agora você vai dar um passo. Que passo? Profetiza. Ah, é verdade. Então domingo que vem no culto eu vou profetizar. Tá, Deus? Recebo a bênção apostólica. Domingo que vem eu volto para o culto dos ossos secos, daí vou profetizar. Não, Ezequiel, volta aqui, querido, não acabou o culto ainda não. Deixa eu te dar uma... Vou dar um blá aí para você. Você vai entender algo agora. Tá, Ezequiel? O culto não termina. É só a reunião que acaba. O culto continua. Então, Ezequiel, profetiza, filho do homem. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Que esse culto não termina? Que lá na sua casa o culto continua? Que quando você estiver no teu carro o culto está rolando? Profetiza. Tome a tua posição. É uma ação que você precisa. Tem alguém aqui que não desceu as águas do batismo? Não levanta a mão, não. Vamos para a água, querido. Jesus está voltando. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor ainda? Me procure no final do culto, então, que eu quero orar contigo. Ação, querido. A revelação está vindo. A revelação está chegando. A revelação está caindo no teu coração. A revelação é poderosa. Mas nós não podemos sair daqui maravilhados com uma revelação, maravilhados com uma palavra. Puxa, que palavra que o pastor pregou. Puxa, como Deus tem falado conosco nessa CCNA. Puxa, todo domingo tem uma palavra rema. Então rema, irmão. Essa palavra não é só para entreter, não é um entretenimento para o culto, mas é algo para mudar a tua vida, é algo para acrescentar na tua vida, é uma revelação para provocar uma ação na tua vida. Deus, obrigado, o Senhor me ajudou a falar ação, revelação, ação, frustração. Amado, eu não sei, eu não sei se você está sentindo algo aqui. Alguém amarra o Cris lá, por favor, que está levantando a plaquinha toda hora lá para mim. Alguém repreenda ele. Eu não sei se você está sentindo, mas irmãos,
algo diferente hoje no ar. Tem algo diferente. Há um poder diferente sobre a tua vida nessa noite. Mas esse poder não desliga naquela porta de saída. Esse poder continua. Esse poder vai para casa. Esse poder vai para o trabalho. Esse poder vai para a rua contigo. Deus está provocando nessa noite uma ação na tua vida. Ah, pastor, eu quero mudar. Eu vou mudar, então profetiza. Ah, minha vida precisa mudar. As minhas finanças precisam mudar. Então profetiza. Profetiza, profetiza. Porque você vai levantar um grande exército. As tuas finanças serão um grande exército em teu favor. A tua família é um grande exército. Aquele exército estava morto. E um exército morto não batalha. Um exército morto não serve para nada. Um exército morto não serve para nada, a não ser encher um vale de ossos secos. Para nada. Mas se você ouviu a voz do Senhor, se você entendeu a revelação do Senhor, Ele está provocando em você nesta noite, para que você dê um passo na tua vida, para que você tome uma decisão na tua vida nessa noite, para que você tome uma posição. Não queira ser Deus, deixa de ser ossos secos, torne-se o profeta que Deus quer ouvir. Torne-se o filho que Deus quer ouvir. Torne-se o servo que Deus quer ouvir. Aleluia. Aleluia. Ação sem revelação é fracasso. Agir sem ouvir Deus. Tomar posições sem ouvir, sem saber se é Deus que está falando. E revelação, ouvir Deus e continuar parado, igual a frustração. Chega de fracasso e chega de frustração, meu irmão. Toma uma posição. Toma uma posição. Fica em pé na presença do Senhor. Sabe o que eu queria fazer nessa noite? Eu queria muito falar assim, vem aqui à frente, você que quer tomar uma ação na tua vida, você que está cansado do fracasso, você que está cansado da frustração, vem aqui à frente, nós vamos derramar óleo sobre a tua cabeça, nós vamos orar, nós vamos profetizar sobre você, e aí você ia cair na unção, você ia sair daqui cheio do poder. De nada adiantaria isso, se amanhã você entender que essa palavra não foi para você. Irmãos, quando começou aquela unção no Brasil do Caicai, muita gente criticou a unção do Caicai, mas aquilo foi muito poderoso, meu irmão. Muito poderoso. Eu fui num congresso que tinha um argentino, Cláudio Freison, pregando, e aquele cara, naquele congresso tinha cerca de 5.000 pessoas. E aonde ele passava e levava a mão falando ele falava em argentino. Vou falar em argentino para você. Reciba. Era uma multidão de gente caindo. E eu falei assim, ha. E ele desceu do altar, desceu do palco, desceu do púlpito e começou a orar para pessoas. E eu, onde é que ele está? E eu não conseguia chegar perto, e eu fiquei na direção ali. O cara colocou a mão na minha cabeça e parecia que eu levei uma martelada na cabeça. Que coisa boa. Que coisa boa, eu caí de todo tamanho no chão. Recebi aquela unção. E eu orei a Deus naquele dia e falei assim: Senhor, eu quero essa unção para a minha vida. Sabe o que o Espírito Santo respondeu?
O Espírito Santo falou comigo audível, falou assim: então comece a orar. Sabe o que eu entendi? Que nem orar eu não orava. E eu comecei a orar e Deus me deu aquela unção. E aí Toninha e a Rita são prova disso. Lá na igreja do Uberaba a gente começou a ministrar e a igreja toda ficava no chão. A igreja toda caía naquela unção. Não adianta entender a revelação e não tomar posse. Você tem que entender a revelação e tomar posse. Dá um passo, irmão. Dá um passo de fé. Pastor, e por que isso não acontece mais? Eu conversei com o Espírito Santo outro dia. Falei assim: Senhor, por que as pessoas não estão caindo mais na unção? Porque não é mais tempo de cair por fora, é tempo de cair por dentro. Uhul! É tempo de cair por dentro. As nossas estruturas internas precisam ser movidas. Você está me entendendo, irmão? Que não dá mais tempo de ficar nessa de ossos secos, Deus, querido. Levanta, você é o profeta dessa geração, você é o profeta da sua casa, você é o profeta do seu trabalho, você é o profeta da sua vida. Oh! Aleluia! Daí eu fui ouvir uma pregação do Luiz Hermínio. E o Luiz Hermínio falou assim: uma irmã veio para mim no final do culto e falou assim: pastor, por que as pessoas não estão caindo mais no culto? Daí ele parou, pensou, e o Espírito Santo usou ele para falar assim: não, elas não estão caindo mais por fora, elas estão caindo por dentro. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não adianta cair, não adianta espernear, não adianta falar línguas estranhas se você não entende a revelação de Deus para a sua vida. Manifestação do Espírito Santo são ossos sendo transformados em vida. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso, sim, mas é porque quando o profeta entende a revelação para a vida dele, quando ele entende que essa palavra é para a vida dele, receba nessa noite a revelação, receba a revelação, e tenha a partir desta noite ações diante de Deus, ações, tem ação, chega de frustração, aleluia. Põe a mão à altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por vidas nesta noite, por pessoas que estavam precisando ouvir esta palavra. Papai, que caia como uma revelação, nesse coração, renova. Pai, eu quero ser profeta nessa noite, e eu quero declarar: ossos secos, vivam, ossos secos sejam renovados. Talvez corações nessa noite estão nesse vale, e eu estou profetizando que você vai sair desse vale nessa noite, em nome de Jesus. Que haja vida, em nome de Jesus, que haja vida. Papai, derrame graça, derrame poder. Pai, o milagre que ele espera, o milagre que ele precisa, o milagre que ela precisa, em nome de Jesus. Não depende do Senhor, depende da ação, depende de um passo, depende de uma posição. Então, Espírito Santo, capacita a tua igreja, capacita teu povo, capacita os teus servos nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos.